Como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? A resposta para isso está no que a teologia chama de união hipostática. A união hipostática é o termo teológico utilizado para descrever a união das duas naturezas completas, a divina e a humana, na única pessoa de Jesus Cristo. Essa doutrina não pretende explicar de forma mecânica como essa união ocorreu, pois trata-se de um mistério que ultrapassa a compreensão humana, mas afirma com precisão aquilo que as Escrituras revelam sobre quem Cristo é, preservando tanto sua plena divindade quanto sua plena humanidade. Desde a eternidade, o Verbo existe como Deus. Jesus não começou a existir no tempo. Ele mesmo declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou", afirmando sua eternidade e identidade divina. Em outra ocasião disse: "Eu e o Pai somos um", revelando sua unidade essencial com Deus Pai. Essas afirmações deixam claro que Jesus não se tornou Deus em algum momento da história. Ele sempre foi Deus. No entanto, em um ponto específico da história, algo extraordinário aconteceu. O Verbo eterno assumiu a natureza humana. O Evangelho de João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que o Filho de Deus passou a existir também como verdadeiro homem, sem jamais deixar de ser Deus. Ele não abandonou sua divindade, nem a reduziu. Ele acrescentou à humanidade aquilo que sempre foi. É exatamente essa realidade que a teologia chama de união hipostática. Em Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana estão unidas na mesma pessoa. Essas naturezas não se confundem, não se misturam e não se transformam uma na outra. Cada uma mantém suas propriedades próprias, mas ambas pertencem ao mesmo Cristo. Por essa razão, os evangelhos apresentam Jesus vivendo plenamente a condição humana. Ele se cansa junto ao poço, sente sede na cruz e experimenta as limitações reais da humanidade. Ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus manifesta a autoridade divina ao chamar Lázaro para fora do túmulo, multiplicar os pães e dominar as forças da natureza. Em todos esses momentos, não são duas pessoas alternando ações, mas uma única pessoa agindo conforme uma ou outra natureza. A Escritura nunca divide Jesus em duas personalidades. Tudo o que ele faz procede do mesmo Cristo. A diferença não está em quem age, mas na natureza segundo a qual ele age. Quando Jesus chora, é o Verbo encarnado que chora. Quando ele ressuscita mortos, é o mesmo Verbo encarnado que manifesta poder divino. Essa verdade foi cuidadosamente preservada pela igreja primitiva para evitar erros graves. Afirmar que Jesus é apenas Deus e não homem comprometeria sua capacidade de se identificar conosco. Afirmar que ele é apenas homem e não Deus destruiria o valor redentor de sua obra. Por isso, a fé cristã sustenta que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, inseparavelmente unidos em uma única pessoa. Essa união não é apenas um conceito teológico abstrato, mas é essencial para a salvação. Jesus se tornou homem para ser semelhante a nós, para nos representar e para ser um sumo sacerdote misericordioso. Como homem, ele pôde morrer. Como Deus, sua morte possui valor infinito. Somente o Deus homem poderia carregar sobre si o pecado do mundo. O apóstolo Paulo expressa esse mistério ao afirmar que Cristo, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Em resumo, a união hipostática ensina que Jesus Cristo é uma única pessoa para sempre. Ele é 100% Deus e 100% homem. Nenhuma das naturezas é misturada, enfraquecida ou anulada. Esse mistério ultrapassa nossa compreensão plena, mas não contradiz a razão nem as Escrituras. Pelo contrário, ele revela um Deus que entrou na história, assumiu nossa condição humana e realizou a redenção de forma perfeita e definitiva. Se esse conteúdo edificou você, continue acompanhando, compartilhe com outros e permaneça firme no conhecimento da verdade.